Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, o reinado de Acasias. Na aula de hoje, nós vamos descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Também nós vamos assinalar a coragem de Elias. Ao final da aula, nós vamos identificar as consequências dos atos de Acasias. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre estamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você, subscreva-se no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que lá estão, para que você possa dar a sua aula na escola bíblica dominical ou estudar conosco a palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, datado no dia 21 de agosto de 2021, quando nós estaremos então estudando nas nossas classes da nossa igreja a escola bíblica. Hoje é apenas uma pré-aula e nós vamos ver o reinado de Acasias. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículos 1 a 8, também os versículos 13 até o versículo 17. O texto áureo da nossa lição está no Salmos 7 e o verso 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Deus prova o coração do homem. Deus sabe o que há no coração do homem. Por isso, nós devemos, com a nossa consciência pura e com o nosso coração cheio da graça de Deus, louvarmos e bendizermos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A verdade prática, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Elias nos deixou não só um exemplo de coragem para pregarmos o evangelho, para ensinarmos a palavra de Deus, mas também com os seus atos, com as suas atitudes, ele nos incentiva, nós pregarmos com poder, com graça, com unção do Espírito, a gloriosa palavra de Deus. A introdução da nossa lição diz que o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. O reinado de Acasias foi pior ainda do que o reinado do seu pai Acabe. Veja que essa idolatria forte, essa idolatria sem medida, teve início no reinado de Jeroboão, quando ele fez 2 bezerros de ouro e chamou Israel para adorar esses bezerros de ouro. De lá para cá, todos os reis adoravam esses bezerros de ouro, caíram na idolatria e o povo de Israel foi piorando a cada dia.
no reinado de Acasias, nós vamos ver também essa idolatria sem medida desse rei que reinou apenas por 2 anos, mas deixou aí essa má atitude de idolatria, substituindo Deus por deuses estranhos. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias começou um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub, que era o Deus o qual ele venerava e estava na cidade de Ecrom, que era uma das cidades dos filisteus. O Senhor, através do profeta Elias, então ele vai advertir severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Agora Elias vai decretar a morte de Elias, a morte de Acasias. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus disse para Elias que ele fosse. Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra, porquanto desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Isso está no 2º livro de Reis, capítulo 1 e o verso 16. O primeiro tópico da nossa lição fala de um reinado marcado pela idolatria, ou seja, mais um reinado marcado pela idolatria. Agora nós vamos ver de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Acasias começou a reinar logo após a morte de Acabe. Acasias caiu de um quarto alto, ficou doente e temeu a morte. Agora então ele envia os seus mensageiros a consultar o Deus o qual ele venerava, o Deus o qual ele acreditava, que estava na cidade de Ecrom, uma das cidades dos filisteus, Baal-zebub, para saber se ele morreria desta doença. Por que Acasias pede para consultar esse Deus estranho? Primeiro, porque ele temia morte. Depois, porque ele estava em pecado. Conscientemente, ele estava em pecado e com certeza ele sabia que isto era uma idolatria, que isto não agradava o Deus Criador dos céus e da terra. O pecado distancia o homem de Deus. E assim como se encontrava Elias, assim como se encontrava Acasias, muitas pessoas também estão distanciadas de Deus porque acreditam em outro Deus, ou seja, substituíram o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, por outras coisas. Quem serve a Jesus não deve se preocupar com a morte, e sim em estar preparado com a sua vida de santidade. Acasias estava preocupado com a sua morte porque ele não tinha a salvação da sua alma, porque ele não obedecia a Deus e agora ele temia a morte. Todas as pessoas que não servem a Deus, com certeza temem a morte, porque não tem garantia de vida eterna, não tem Jesus no seu coração, não tem paz para com Deus. Os adoradores de Deus têm um relacionamento íntimo e diário com Deus e por isso não se preocupam com a morte. Se você está preocupado com a morte, é porque você precisa fazer um concerto com Deus.
Aqueles que temem a Deus devem estar preparados com a sua vida de santidade, porque nós não sabemos quando vamos morrer, não sabemos a que hora vamos morrer, não sabemos como vamos morrer e ainda não sabemos quando Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E é por isso que nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, separada do pecado, uma vida com Deus. Assim nós temos a garantia da vida eterna. Quando aquele que é íntimo com Deus quer falar com Deus, ele não envia mensageiros, ele mesmo busca Deus. Por quê? Porque ele tem um relacionamento direto com Deus. Não importa onde ele esteja, não importa como ele está, o local que ele está, mas se ele tem um relacionamento com Deus, ele sempre está falando com o Senhor. Jesus é o amigo de todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus é amigo de quem? De todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele busca verdadeiros adoradores para que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que temem ao Senhor sempre têm ao seu redor os anjos para lhe guardarem, para lhe protegerem. Mas quem? Aqueles que temem ao Senhor. Por quê? Porque ele tem acesso direto com Deus. Ele é íntimo com Deus. Isto não foi o caso de Acasias. Ele enviou mensageiros para saber se ele morreria ou não da doença a qual ele estava ali naquela cama. Por quê? Porque ele não tinha um relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra, e achava que um Deus que não fala, que não se move, um Deus de pedra, de ouro, de barro, iria dar a ele alguma segurança ou alguma resposta. É claro que ele teria uma resposta, mas essa resposta não seria do Deus o qual ele servia, porque esse Deus apenas estão na mente, na cabeça, na ideia de pessoas que acham que um Deus feito pelas mãos de homens podem falar, ouvir ou dar resposta de alguma questão daquele que o adora. Acasias vai seguir os passos de seus pais. E aqui nós vemos a importância de nós, como pais, dar exemplos aos nossos filhos. Se Acabe e Jezabel foi um péssimo governo para Israel, Acasias foi ainda superior a essa maldade e seguiu o mau exemplo dos pais. Ficou apenas 2 anos à frente do reinado, e esses 2 anos foi o suficiente para que Acasias deixasse uma marca de mais um rei idólatra na história de Israel. Por quê? Porque ele seguiu os exemplos dos seus pais. Os seus pais também foram idólatras. E como idólatras, eles desobedeceram a Deus, desagradaram a Deus e o povo, porque foram maus exemplos de governo. O bom exemplo de governo é um governo que adorasse a Deus, que buscasse a Deus, que servisse a Deus, que fosse orientado por Deus. Como então é importante criarmos os nossos filhos na presença de Deus e darmos exemplos para eles. Os filhos aprendem com as atitudes e escolhas dos pais.
Os filhos também aprendem não só quando nós o ensinamos a palavra de Deus, mas eles aprendem também quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida. E assim, os filhos vão aprendendo a viver na presença de Deus e andarem nos caminhos do Senhor. Pais adoradores de Deus costumam criar filhos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você é pai, cumpra a palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. Deixem que os seus filhos vejam você lendo a palavra de Deus, você estudando a palavra de Deus. Deixem que os seus filhos vejam vocês orando por eles, buscando a presença de Deus. Assim, vossos filhos vão ver que realmente você serve a Deus e está dando exemplo de um verdadeiro adorador de Deus. Não faça como Acabe e Jezabel e muitos outros que têm dado exemplos maus para os vossos filhos. O segundo tópico da nossa lição, Elias agora vai desafiar a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias era mais um desafio que Deus colocava Elias para fazer. Elias agora tinha mais um desafio. Ele já havia desafiado e também foi vitorioso quando ele venceu os 850 profetas de Aserá e Baal. Agora ele tem mais um desafio pela frente e nós vamos ver a sua corajosa intervenção. O anjo do Senhor veio até Elias e lhe ordenou que fosse até Acasias para exortá-lo de sua atitude idólatra. Qual era a atitude idólatra do rei Acasias? Enviou mensageiros para buscar uma resposta por sua vida a um Deus estranho, Baal-zebub, que estava na cidade de Ecrom. Elias estava cheio do poder de Deus e preparado para mais um desafio no seu ministério. Quem tem chamada de Deus para exercer o ministério na obra do Senhor deve sempre estar preparado. Por quê? Porque o Altíssimo Deus, o poderoso Deus, pode precisar de você a qualquer momento para tarefas desafiadoras. Nós, como obreiros de Deus, chamados para prestar a Deus um ministério, nós devemos sempre estar preparados para desafios que o Senhor nos chama a fazer. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz que Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se nós aceitamos essa chamada, se nós abraçamos esta missão como ministros da obra de Deus, não devemos olhar para trás, não devemos olhar para aqueles que são nossos inimigos, não devemos ouvir palavras, frases, conversas, críticas de outras pessoas que não querem ver o nosso sucesso no ministério qual o Senhor nos chamou. Devemos olhar para frente, aceitar essas tarefas que nos desafia, buscar a presença de Deus, para que assim sejamos então vistos por Deus como homens de Deus, preparados para grandes desafios nesta obra que o Senhor nos chamou.
obreiros preparados. Será que somos obreiros? Somos, mas será que estamos preparados? Servos de Deus que estão em comunhão com Ele, que têm comunhão com Deus, que são íntimos dEle, que conhece e depende dEle e que dispõem de um coração voluntário, estão na lista de Deus para uma missão exclusiva, especial e importante. Se você é íntimo de Deus, se você depende de Deus, se o seu coração é um coração voluntário para fazer a obra de Deus, com certeza você está na lista de Deus. A qualquer momento você vai ser convidado para uma tarefa desafiadora, assim como Abraão, como José, Noé, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Esther, Neemias, Paulo e muitos outros homens de Deus tiveram papéis relevantes. Por quê? Porque estas características atraíram o Pai Celestial, dono desta obra, para que eles realizassem esta tarefa, que desafiaram esses homens e outros homens nos dias do Antigo Testamento, nos dias do Novo Testamento e também nos dias de hoje. Quantos homens de Deus estão preparados para assumir, para fazerem a obra de Deus, seja lá como ela for, mas estão preparados para enfrentar os desafios nesta gloriosa obra. Então estejamos preparados para desafios importantes. Elias estava preparado para este glorioso desafio e aceitou, porque também estava cheio do poder de Deus. Acasias teve a sua oportunidade de arrependimento quando ele caiu das grades daquele quarto alto e ficou doente. E ali Deus estava dando para ele uma oportunidade de arrependimento, que ele viesse reconhecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Elias, o nosso Deus como Senhor da sua vida. Acasias poderia arrepender-se naquele momento. Acasias naquele momento poderia ter até chamado Elias, mas para uma conversão, para aprender como serve a Deus, para ali colocar diante de Elias os seus pecados e se arrepender de todos os seus malefícios e começar a servir a Deus. Ele teve a sua oportunidade, mas ele não aproveitou aquela oportunidade. Antes, ele desprezou esta gloriosa oportunidade que Deus estava dando para ele e mandou que os seus mensageiros fossem em busca do Deus de Ecrom, Baal-zebub, que existia apenas na cabeça dos adoradores, mas não falava, era um Deus de pedra que não existia. Assim, desagradou a Deus esta atitude de Acasias, e então, neste momento, Deus envia o seu anjo, o anjo do Senhor, foi até Elias e disse a Elias que fosse até os mensageiros e dissesse que os mensageiros voltassem para trás e fosse a Acasias e dissesse para ele que da cama a qual ele estava deitado, ele não desceria, mas ele morreria ali. Quantos crentes também já se esqueceram de Deus? Quantos crentes não guardam mais em seus corações a palavra de Deus?
Quantos crentes substituíram Deus por coisas, seres, objetos? Quantos crentes estão substituindo Deus Santo, poderoso, por outras coisas supérfluas nesta terra, efêmeras, coisas que não têm sentido, mas infelizmente muitos crentes estão fazendo isso e estão se esquecendo de Deus. Os Salmos 9:17 diz que os ímpios serão lançados no inferno. E quem são os ímpios? Os ímpios são os crentes que estão na igreja, mas permanecem na prática do pecado. Estão na igreja, mas estão consequentemente pecando contra Deus. Uns se arrependem e voltam a pecar de novo, outros nem se arrependem e continuam no pecado. São os ímpios. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos sempre nos lembrar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Deus e nós devemos a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. O item de número 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Então, após os mensageiros darem a Acasias o recado de Elias, que recebeu do anjo do Senhor, Acasias então conhece que este homem a qual os mensageiros haviam colocado a Acasias a informação era Elias. E Acasias então agora envia soldados para buscarem Elias para estar ali. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães. Então, da primeira vez, Acasias enviou um capitão com 50 soldados para buscar Elias. Mas Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, queime você e também os seus 50 soldados. E assim aconteceu por 2 vezes. Acasias conhecia Elias e sabia da intimidade que o profeta mantinha com o Senhor dos Exércitos, com o Deus Todo-Poderoso. Com certeza o rei temeu a profecia de Elias e esperava que pudesse ser salvo de sua doença e por fim salvo da morte, mas não estava acontecendo assim no interior do seu coração, que já havia tomado uma atitude de glorificar o Baal-zebub, deus de Ecrom. De maneira nenhuma Acasias demonstrou algum tipo de arrependimento para ser curado da sua doença e então ser livre da morte. Um líder sem Deus não tem poder para liderar. E aqui, na lição que nós estamos estudando, estamos vendo a soberba de Acasias, vamos ver a humildade do capitão que foi da 3ª vez, e também o poder de Deus na vida de Elias. Acasias, cheio de orgulho, achou que ia gerar medo em Elias, enviando um exército de 50 soldados em busca do profeta. Fato que aconteceu por 2 vezes, e todos foram mortos, não por Elias, mas pelo fogo que desceu dos céus, enviado por Deus
para a destruição daquele capitão e dos 100 soldados, dos 2 capitães e dos 100 soldados. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 14, nos diz: eis que fogo desceu do céu, consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Foi o que disse o 3º capitão quando ficou diante de Elias. Ele disse: seja preciosa aos teus olhos a minha vida e também a vida dos meus 50 soldados, dos meus servos. Então foi a humilhação do 3º capitão que chamou a atenção de Deus. Segundo Reis 1:15 diz: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Nós vemos aqui, amados irmãos, a humildade, como a humildade é importante. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pelos seus soldados, ajoelhando, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Como é importante a humildade na vida do homem de Deus, na vida do homem que tem um chamado, na vida do homem que lidera, na vida do homem que adora ao Senhor. A humildade é vista por Deus, é atendida por Deus. Deus se alegra quando nós nos humilhamos. Ele se alegra com a nossa humildade. A humildade é uma característica gloriosa que pode nos ajudar a ter sucesso como obreiros e trabalhadores da obra do Senhor. E tornou a enviar, diz segundo Reis 1:13, e tornou a enviar um 3º capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias. Suplicou-lhe. Esta súplica, esta oração, tipo uma oração que ele estava fazendo, uma súplica a Elias, foi vista por Deus. E Deus então disse para Elias: desce com este e vai até a Acasias. Elias estava preparado e então desceu até Acasias para dar a ele a profecia, agora olhando nos olhos de Acasias. A bondade e a misericórdia de Deus, ela chega até nós quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus. E quanto mais nós nos humilhamos, nos ajoelhando, nos prostrando diante dele, colocando às vezes o nosso rosto no pó para buscar a sua presença, para falar com ele. Os homens do Antigo Testamento, quando buscavam a Deus, eles rasgavam as suas vestes como gestos de humildade. Nós também podemos nos ajoelhar, colocar o nosso rosto no pó, nos humilharmos diante de Deus para recebermos a sua bênção. Foi isto que fez o 3º capitão com agrupamento de 50, mas ele fez diante de Elias, e ele fez para não morrer. O capitão, para não morrer com seus servos, se ajoelhou diante de Elias e suplicou a Elias que guardasse a vida dele e a vida dos seus servos. A igreja também deve permanecer de joelhos, mas não diante dos homens, não diante de deuses estranhos,
mas diante de Deus, para ter vida espiritual. Quer ter uma vida espiritual de sucesso, quer ter um ministério de sucesso, ajoelhe-se diante de Deus, busque a presença de Deus e com certeza Deus lhe dará ricas e copiosas bênçãos no ministério o qual Deus lhe confiou. Um ministério de fogo. O ministério de Elias foi um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Por quê? Porque em 3 episódios do seu ministério, nós vemos o fogo do céu descer. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal, desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício que foi oferecido por Elias. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, e ali ele estava na caverna e Deus se manifestou ali por fogo, embora a presença de Deus não estivesse ali naquele lugar, mas aconteceu. E por 2 vezes também o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Também nós vemos que carros de fogo vão aparecer logo no final da vida de Elias aqui nesta terra, quando ele foi arrebatado. Assim como Elias cumpriu o seu ministério, cheio do poder de Deus, também nós podemos ser cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Podemos ser cheios do poder de Deus, podemos ser cheios do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor, para fazer a obra de Deus com graça e com poder, assim como Elias no seu ministério. O fogo simbolizou na vida de Elias o poder de Deus que estava sobre a sua vida. Nos dias em que nós estamos vivendo este fogo de Deus, o Espírito Santo pode acender forte no seu interior, pode arder em seu coração, para você fazer a obra de Deus, para nós fazermos a obra de Deus, e com o poder de Deus na nossa vida, nós vamos então, em nome de Jesus, curar os enfermos, em nome de Jesus, expulsar os demônios, em nome de Jesus, ganhar almas para o reino de Deus, em nome de Jesus, expulsar os espíritos malignos e fazermos a obra com graça e com poder. O terceiro tópico da nossa lição fala da doença de Acasias e a sua morte. Acasias não se livrou da doença e também não se livrou da morte. Ele deveria ter se arrependido logo quando ficou doente, mas ele não se lembrou de Deus, não se arrependeu dos seus pecados e fez uma escolha e enviou mensageiros a buscar uma resposta de Baal-zebub, deus de Ecrom. E o julgamento então chegou na casa de Elias contra Elias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia daquela cama vivo, porque ele não se arrependeu dos seus pecados e ainda por cima desprezou o Deus Todo-Poderoso, mandando ir buscar uma resposta a um Deus estranho. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava agora sentenciado à morte. Quantos crentes estão substituindo Deus por outras coisas, por outros objetos, e estão também morrendo espiritualmente? Muitos estão deixando esta terra sem Deus, sem salvação, porque ao invés de buscarem a Deus, desprezaram a Deus e colocaram em seus corações objetos, coisas, sentimentos, substituíram Deus por outras coisas
e agora morreram espiritualmente, morreram fisicamente e não estão com Deus. Acasias conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado, por intermédio de Elias. Acasias sabia dessas coisas. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus não tolera que o homem continue na prática do pecado, ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinado pela palavra de Deus, vendo Deus operar maravilhas e ele continuando na prática do pecado. Esta pessoa acaba morrendo espiritualmente e depois morre sem Deus, morre sem salvação. O segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 4, vemos aqui a profecia de Elias a Acasias. E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E Elias foi-se embora. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito. Elias disse a mesma coisa que disse aos mensageiros. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade. Quem sabe ele machucou a coluna, quem sabe alguma coisa, quebrou alguma coisa, algum membro do corpo, e ele não podia sair daquela cama, e tornou-se ali uma doença. E então toma essa atitude de buscar um Deus estranho. A palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu, e o rei Acasias morreu com 2 anos de governo. Ser cheio do Espírito Santo é imprescindível para quem Deus chama com o ministério de profeta. Se você tem este ministério de pregar, de ensinar, de falar a palavra de Deus, busque a Deus, busque o poder de Deus, busque a presença de Deus, para que nas suas mensagens Deus se manifeste de uma forma gloriosa, para que as pessoas que ouvem as suas mensagens, que são mensagens vindas de Deus, possam ser tocadas pelo Espírito Santo, possam mudar as suas vidas. O poder de Deus em nossa vida é que nos enche de coragem. O poder de Deus na nossa vida não nos deixa tímidos para falar a palavra de Deus, para confrontar o pecado, para expulsar os demônios, para expulsar os espíritos malignos. O que faz isso? O poder de Deus na nossa vida nos enche de coragem e nós então confrontamos o pecado com a palavra de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus nos dá então forças, e cheios do Espírito Santo enchemos-nos de coragem e falamos, confrontando o pecado que neste mundo de hoje cresce a cada dia mais, mas Deus continua levantando profetas, levantando homens de Deus como Elias e confrontando o pecado deste mundo. As qualidades de Elias. Neste episódio nós vemos aqui várias qualidades de Elias que são percebidas, e essas qualidades devem estar também na vida daquele
que é chamado por Deus para realizar a sua obra. Nesse episódio, nós vemos a intimidade que Elias tinha com Deus. Nós também devemos buscar uma intimidade com Deus. Ele é amigo, protetor, abençoador daqueles que são íntimos com ele. Nós vemos também em Elias o zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Elias promove a adoração a Deus, ele cuida desta adoração a Deus, ele garante que o homem que adora a Deus, ele tem a salvação. Elias vai promover essa adoração ao Deus Todo-Poderoso quando ele condena a idolatria, quando ele condena o homem que substitui outras coisas e coloca essas coisas no lugar de Deus. Nós vemos também em Elias clareza e assertividade em suas sentenças. Ele era convicto que Deus estava com ele e falava com poder, falava com coragem, falava assertivamente, falava com convicção, falava com poder, e então, com certeza, as pessoas o respeitavam. Fidelidade e, além de tudo, também coragem. Elias foi um homem fiel a Deus, foi um homem que, mesmo estando em tristeza, em depressão, nos seus momentos difíceis, ele não deixou de dizer a Deus o que estava acontecendo no seu interior, mas ele disse: Deus, aqui estou desta forma. E ele disse certa feita: desejo a morte. Então ele era um homem sincero, era um homem fiel a Deus, e Deus ouviu as suas orações, levantava Elias, e Elias continuava o seu ministério com poder. Era um homem cheio de coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que também sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Deus continua levantando homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Deus continua levantando homens para fazer a sua obra, e aqueles que buscam a Ele, aqueles que buscam o seu poder, que buscam ser cheios do Espírito Santo, continuam fazendo uma obra de qualidade, uma obra gloriosa, cheia do poder de Deus. Vamos pregar o Evangelho com poder, vamos ensinar a palavra com poder. Para isso, precisamos nos humilhar diante de Deus, buscando dele esse poder, esta graça e esta unção. Finalizando a nossa lição, nós vemos aqui que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele foi um rei idólatra e infiel e ficou marcado na história como um rei idólatra e infiel. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro, quando ele tomou atitude em buscar uma resposta do seu futuro, se ele morreria ou não. Ali ele estava tomando uma atitude que desagradou a Deus e atraiu então consequências gravíssimas. Ele morreu sem Deus e sem salvação.
era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus, vimos isso. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso, porque estavam ali muitos soldados. Elias não teve medo, estava cheio de coragem, cheio do poder de Deus e confrontou então o rei Acasias com a sua idolatria, com a sua infidelidade, com a sua desobediência, e então disse que ele morreria, e assim aconteceu. Todavia, Elias seguiu em frente, cumpriu a sua missão, honrando o Deus Todo-Poderoso. Vamos, amados irmãos, continuar servindo a Deus com coragem, servindo a Deus com poder, e para isso sabemos que devemos estar sempre na presença de Deus, mantendo uma comunhão sincera, honesta e fiel diante de Deus. Vamos ter as bênçãos de Deus na nossa vida, vamos ter sucesso no nosso ministério, com a graça e com o poder do Senhor na nossa vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.